Olá, sabe aquela dieta que você usava aos 30, dava certo e agora depois dos 50 não está funcionando? Pois é, ao envelhecer o nosso metabolismo muda e o número de calorias necessárias para manter o corpo funcionando é menor. A queda hormonal também faz com que aquelas gordurinhas vão se ajeitando justamente nos locais menos desejados. O que fazer? Como manter o peso adequado para a gente estar saudável e se sentir bem? Dicas incríveis hoje no estúdio com duas nutricionistas. Andresa Botelho, especialista em transtornos alimentares pela Unifesp e membro do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, e a nutricionista Franciele Batista, mestranda em Ciências da Saúde. Bem-vinda, prazer recebê-las hoje aqui no programa. Prazer todo meu. Obrigada, prazer é todo meu. Então, vamos começar, Andresa, por favor. O metabolismo muda mesmo ao envelhecer? O metabolismo não só muda, como diminui. Mas é importante também a gente colocar como esse corpo, como esse metabolismo foi preparado para chegar aos 50. Porque o que eu vejo na minha prática clínica, muitas vezes a mulher, né, ela já vem fazendo uma atividade física, ela já vem tendo mais qualidade de vida no seu dia a dia, então esse choque não é tão grande. Tá. Então isso é muito importante, né? É uma questão. A segunda questão é o contrário disso. Esse metabolismo não foi preparado para chegar aos 50 anos e ter essas alterações bruscas, porque tem oscilação hormonal, tem perda de memória, tem um corpo que fica um pouco mais masculinizado, no caso da mulher, então fica com um pouco mais de gordura abdominal pela queda do estrogênio. Então, tem que ter essa noção, principalmente o profissional da área de saúde, que vai ser procurado para orientar, em relação a esse metabolismo. Agora, é possível, mesmo em função dessa mudança do metabolismo ao envelhecer, é possível emagrecer depois dos 50 anos, Fran? Sim, é possível. Existem alimentos que podem ajudar nesse processo de emagrecimento, Tá. tanto com emagrecimento e qualidade de vida para a saúde da mulher. Né? Vamos passar algumas dicas então, o que a gente pode comer e o que a gente não pode em termos de recomendação, para a gente emagrecer, né? Eu digo. Bom, o primeiro ponto é se hidratar. Né? Tá. A gente fala no básico, mas a água ela é importante. Então, como beber água? Volumes intermediários ao longo do dia. Tá. Muitas vezes as pessoas sentem fome e na verdade é sede, porque ficam muito próximos no nosso cérebro Olha que interessante a vontade isso. de comer Tá. e a sede. Então, beba água. Isso também é relacionado com reações bioquímicas do nosso corpo. Então, nada substitui a água pela própria composição química, né, do H2O. Então, faz necessário para essas reações. E Andresa, tem uma recomendação que a gente pode dar em termos de quantidade de água que a gente deveria ingerir por dia? Sim, uma média de 2 litros por dia, mas é importante colocar que esses 2 litros devem ser em volumes intermediários, ao longo do dia. Costumo falar para o meu paciente, bebericar água, não deixar sentir sede. Tá. Quando você sente sede, você já começa um processo de desidratação. Então, a água ela não vai ter a função necessária, ela vai para suprir essa sede e essa desidratação. Então, volumes intermediários ao longo do dia. Andresa, em geral, água, a gente pode consumir antes, durante ou após a refeição? Qual que é a recomendação? Eu peço que não consuma com a refeição, porque vai diluir o suco gástrico, então pode interferir na digestão. Pacientes acima de 50 anos, o que eu vejo é que já começa a tomar alguns medicamentos, que já tem uma complicação na digestão. Então, são dicas que você pode dar para que melhore, atenue essas alterações. Então, quando você dilui o suco gástrico, você compromete a digestão da proteína. Então, pode te dar estufamento, pode te dar azia. Então, peço para que não consuma. Tá. Isso, na prática, é mais difícil. As pessoas reclamam muito comigo. Então, eu peço para que evite meia hora antes Tá. e até 1 hora após. Caso tenha sede, consuma uma fruta aquosa como sobremesa. Uma laranja, uma tangerina, uma melancia, porque é uma questão de hábito.
Tá. Depois a pessoa até esquece de beber e eu falo, não, você precisa beber água nos volumes intermediários depois da refeição. Após passar 1 hora, 40 minutos, 1 hora. Ou seja, tudo é uma questão de hábito, né? Tudo é uma questão de hábito. Tudo é uma questão de hábito. Quando você orienta o paciente, por exemplo, a comer determinados alimentos que para ele é novo, e ele faz uma cara feia, mas, poxa, você sempre consumiu pão com manteiga, café com leite, uma vida inteira e não reclamou. Então, por que a gente não pode entrar com inhame, que é um alimento bacana para após os 50 anos, que tem fito-hormônio? Por que não consumir a soja para quem não tem intolerância? Que são alimentos que para a gente que trabalha não é novo, mas para que ele coloque no dia a dia, muitas vezes ele se surpreende. Tá. Então, também dá dicas de como cozinhar, do seu dia a dia, para que esses alimentos que são tão importantes após os 50 anos, faça parte do dia a dia. E, na verdade, o ideal, como a água, que você está dando esse toque, vamos bebericar ao longo do dia, é também importante a gente fracionar a nossa alimentação, Fran, durante o dia? Sim, o ideal, a gente pede para o paciente fracionar de 5 a 6 refeições por dia, sendo as 3 principais, café da manhã, o almoço e o jantar, e os lanches intermediários, né? Agora, tem algumas dietas ditas milagrosas, né? Aquela coisa assim, não, eu vou ficar aqui, eu preciso emagrecer, então eu vou ficar 1 semana tomando só líquido. Vamos dar uma orientação em relação a isso? Essas dietas milagrosas, elas funcionam para algumas pessoas em determinado período da vida dela. Mas ela não vai, primeiro que ela não vai conseguir sustentar uma dieta dessa por muito tempo. Segundo, tem que ver como que é esse metabolismo. Então, precisa de um fracionamento de refeições, como a Fran falou, de 5 a 6 refeições. Aquele organismo funciona com menos refeições e mesmo assim a gente vai conseguir ativar. Tirar todo o carboidrato, tirar um pouco de carboidrato, fazer uma dieta cetogênica, que é a base de gordura, que tipo de gordura esse paciente vai estar comendo. Então, é muito individualizado. Precisamos saber que somos bioquimicamente Unos, né? únicos. Então, é muito importante que seja levado isso em consideração. Ou seja, então é importante essa coisa da gente ir procurar uma ajuda profissional, conhecer o próprio corpo e o próprio metabolismo, né? Sim. Não é porque a minha amiga fez uma dieta assim, o assado, e deu certo para ela, ela emagreceu, que vai funcionar para mim, necessariamente. Muitas vezes não funciona, né? Muitas vezes não funciona. Porque aquele metabolismo, aquele organismo é diferente da colega. Às vezes a colega faz um jejum intermitente ou faz uma dieta essas da moda e dá certo, consegue sustentar por um determinado período, e a outra não. Mas está vendo um emagrecimento e quer fazer igual, porque aquele outro metabolismo pode ter alguma patologia envolvida, pode ter alguma alteração na saúde, que está fazendo resistência à perda de peso, ou às vezes tem perda de peso, mas não tem ganho de massa muscular, que é tão importante após os 50 anos, tem mais dificuldade, então você manter a sua massa muscular já é um ganho para quem está acima de 50 anos. Então são muitas variáveis, é muito importante ter mesmo um acompanhamento. Dizem que depois das 18 horas é importante a gente evitar determinados alimentos. Confere isso? Exemplo, sei lá, eu tento evitar comer carboidrato depois das 18. Isso é um fato para a pessoa que precisa emagrecer? Depende. Se essa pessoa treina no dia seguinte de manhã, ela precisa comer um carboidrato. Porque se ela não come carboidrato, ela não vai conseguir manter ou ganhar massa muscular. Porque é um mito em relação a só comer proteína para ganho de massa muscular. A gente precisa de carboidrato. Então tem essa fobia do carboidrato, mas ele é necessário. O nosso cérebro só funciona com glicose. Então, você não comendo o carboidrato, você vai oferecer um genérico. E muitas vezes isso pode te dar dor de cabeça, alteração de humor, e você não fazer relação com a tua restrição. Então é muito importante, é óbvio que o carboidrato ele precisa ser muito bem orientado. Um bom carboidrato, ou uma técnica de cocção que diminua o índice glicêmico desse carboidrato, como por exemplo você dar um choque térmico numa raiz, num tubérculo, quando você for comer à noite, ou qualquer horário do dia, mas principalmente explica melhor. É muito bacana. Eu falo Dá um exemplo desse choque térmico aí. Sim, que eu gostei, né? Você vai consumir um tubérculo como batata, mandioca, mandioquinha, cará, inhame, batata doce.
até colocar numa sopa, enfim, vai fazer alguma técnica de cocção. Ao cozinhar e escorrer, você dá um choque térmico. Com esse choque térmico, você joga uma água da própria pia. Tá. Né? Uma água fria. Uma água fria, diferente da temperatura que ele estava, né, cozinhando. Tá. E faz com que tenha aglutinações dos carboidratos, grosseiramente falando, dentro desse alimento. E isso faz com que diminua a velocidade entrando no teu organismo, de disparo, por exemplo, de insulina, que é um hormônio anabólico, que ele é formador e nesse momento ele pode formar gordura, principalmente abdominal, porque o pâncreas fica no abdômen e ele é secretado pelo pâncreas. Então, também tem dicas de técnica de cocção, isso pode não só com os tubérculos, mas também com uma massa. Né? A gente só não consegue fazer isso com arroz, né? Mas o arroz, por exemplo, a gente pode pingar limão, porque a acidez também tem essa mesma função de diminuir a velocidade desse carboidrato entrando no organismo. Nossa, que interessante É isso. muito interessante. Às vezes o paciente não come e eu começo a ensinar, né, ter essas orientações de técnica de cocção no alimento de verdade, né, comer comida para emagrecer, comer comida para se equilibrar. E às vezes uma dica faz com que mude tudo. É muito interessante. Muito bacana. Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta para passar mais dicas, tá bom? Sim. Tá bom. E você também não saia daí, a gente volta já já.